Boa tarde a todos e a todas. É com grande entusiasmo que apresentamos a série de eventos Diálogos Transformadores, edição 2025, deste Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, hoje com o tema Mulheres em Situação de Vulnerabilidade. A série Diálogos Transformadores foi criada para que este tribunal possa abordar temas de grande importância para a nossa sociedade e para reforçar seu compromisso com a efetivação dos direitos humanos, no âmbito do Poder Judiciário, contribuindo para o alcance das diretrizes estabelecidas no Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos e no Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Esse tribunal acredita, também, que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Destacamos que esta série contribui para a efetivação das atribuições da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, deste tribunal, atuando na conscientização sobre a proteção de direitos humanos e no fomento à cultura do controle de convencionalidade em todas as instâncias do Poder Judiciário. Por meio da série Diálogos Transformadores, buscamos promover uma cultura de respeito e inclusão, enfrentando a discriminação em todas as suas formas, fomentando o debate e a reflexão sobre temas relevantes como o capacitismo, a realidade das comunidades quilombolas, equidade racial, o uso da linguagem simples, a população em situação de rua, a intolerância religiosa, os direitos da comunidade LGBTQIAP+, a defesa dos direitos humanos, a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade e o etarismo. Que este seja um espaço de escuta, aprendizado e transformação. Juntos, podemos construir um judiciário e uma sociedade mais justos e igualitários para todos e todas. Convidamos magistrados, magistradas, servidoras e servidores, estagiárias e estagiários, terceirizadas e terceirizados e a sociedade em geral para acompanhar esta série conosco. Eu sou Fabiana Camargo de Oliveira Silva, sou chefe de cartório da Zona 299, Zona Eleitoral da cidade de Araçatuba, estou aqui representando o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e tenho o prazer de participar desse videocast, em que vamos abordar um tema que nos move e nos interpela profundamente: as mulheres em situação de vulnerabilidade. Para este tribunal, a defesa dos direitos humanos e a promoção da dignidade dessas mulheres são imperativos que norteiam o nosso trabalho. E é nesse contexto de urgência e impacto que a resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 497 de 2023, com o programa Transformação, se integra à nossa missão. Ao instituir a reserva de vagas em contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados para pessoas em condição de vulnerabilidade. Esta resolução nos impulsiona a agir de forma concreta, permitindo que este tribunal avance na proteção e garantia da igualdade para todas as mulheres, sobretudo as mais vulneráveis, desconstruindo as barreiras culturais que insistem em excluí-las de nossa sociedade. Gostaria de saudar a todas as espectadoras e todos os espectadores e convidá-los a acompanhar todos os eventos da série Diálogos Transformadores, que serão divulgados no canal do YouTube desse tribunal e internamente na intranet. Dando seguimento, eu vou fazer a minha audiodescrição em homenagem à comunidade. Eu sou uma mulher negra, estatura baixa, estou usando óculos, pele retinta, estou usando tranças, vestindo um vestido azul claro. Estou sentada numa mesa aqui no
no TRE São Paulo. É um estúdio para as nossas próximas e nossas gravações. E antes de iniciarmos nosso tema, quero frisar para todos e todas que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo. A confirmação de presença é fundamental para que seja considerada corretamente para fins de adicional de qualificação. Então, não esqueçam de confirmar a presença através do link. Iniciando nossos trabalhos, estamos aqui compondo uma mesa de conversa com duas pessoas, duas autoridades, vozes contemporâneas e igualmente poderosas. E vamos iniciar falando a respeito fazendo um resumo. No início dos nossos debates, vamos iniciar falando a respeito das nossas convidadas. Vamos começar falando um pouquinho do currículo bem extenso da doutora Domitila Prado Mansur. Juíza eleitoral substituta desta corte, membro da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ouvidora substituta e ouvidora da mulher deste tribunal. Ela é bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, especialista em Direito Civil e do Consumidor pela Escola Paulista da Magistratura, pós-graduação Lato Sensu, mestra em Direito Processual Penal pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Presidente da FONAVID, Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em 2015. Juíza de Direito Integrante da COMESP, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário, dos anos de 2011 a 2018. Doutora Maria Domitila, boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde, senhora Fabiana, é um prazer. Eu gostaria de cumprimentar todas e todos que nos ouvem. Passo a minha audiodescrição, aproveitando já o que a senhora Fabiana trouxe com relação ao local. Sou uma mulher morena, estou com os cabelos cacheados, visto um conjunto branco e preto, olhos castanhos e basicamente é isso. E também gostaria de acrescentar a esse currículo que a senhora Fabiana trouxe, que eu sou mãe de 3 adolescentes, a Helena, a Estela e a Mariana, uma mãe orgulhosa que acaba de receber a notícia que a minha filha Helena ingressa na Pontifícia Universidade Católica, Faculdade de Direito, seguindo os meus passos. Eu sou orgulhosa das outras duas também, são meninas muito especiais, mas a Helena agora merece esse destaque. Parabéns e todo sucesso para a trajetória que a mãe já trilhou. A filha agora virá com todo sucesso, com certeza. Continuando os nossos trabalhos, nessa mesa de conversa, vamos aqui falar agora da doutora Rosana Rufino. Doutora Rosana é mãe, advogada e professora. Mestra pelo Programa de Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades pela FLLCH, USP. Gestora de projetos em Compliance, DEI e ESG. Pesquisadora em Políticas Públicas em Diversidade e Inclusão. Presidente da Comissão Permanente de Igualdade Racial e conselheira da OAB Seccional São Paulo, de 2025 a 2027. Ex-presidente da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil, de 2022 a 2024. Co-fundadora e diretora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira, IANB. Coordenadora do movimento Elo, Incluir e Transformar. Doutora Rosana Rufino, boa tarde e seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, doutora Domitila. É uma honra estar aqui no TRE para essa conversa tão importante. Eu sou Rosana Rufino, vou me descrever. Eu sou uma mulher negra, de pele retinta. Eu estou vestindo um vestido de mangas compridas e midi, de cor off-white. Estou com os cabelos trançados, com tranças box braid soltas. E uso brincos e colar pretos.
Também, né, vou fazer menção aqui ao meu filho, só tenho um, né, mas já está no meu currículo que eu sou mãe, João Pedro, né, um beijo para os nossos 3 tesouros, né. É isso aí. Então, vamos conversar essa conversa, vamos acertar esses detalhes, vamos falar, trazer saberes a essa mesa. Vamos lá? Doutora Maria Domitila. Bom, feitas as apresentações iniciais, vamos fazer esse tema vibrar. As vulnerabilidades enfrentadas por mulheres muitas vezes são tratadas como questões isoladas ou individuais. No entanto, elas têm origem em estruturas sociais desiguais que precisam ser enfrentadas coletivamente. Assim, eu gostaria de começar perguntando para a doutora Maria Domitila por que é tão necessário colocar em pauta o debate sobre mulheres em situação de vulnerabilidade, principalmente nos espaços públicos, no cenário que vivemos hoje? Sim. A questão ela pode parecer privada, porque quem não conhece uma mulher vítima de violência? Se eu digo, mulheres que estão à mesa, que estamos aqui conversando, a Fabiana, a doutora Rosana, eu, não conhecemos uma pessoa muito próxima, vítima de violência, ou não passamos por uma situação de violência em razão de gênero, quem está nos ouvindo também está nessa situação. Foi vítima ou é vítima de violência de gênero ou conhece alguém muito próxima vítima de violência de gênero. Então, nós podemos chegar a esse questionamento. É uma questão privada. Não, essa questão não é uma questão privada. É uma questão pública, é uma questão de segurança pública, é uma questão que demanda uma atuação do poder público, é uma questão que deve sensibilizar a sociedade, é uma questão que exige um empenho de toda o poder público, não só do poder público, mas da sociedade civil. Não é uma questão que deve ser restrita ao ambiente familiar e aquele ambiente onde aquilo acontece. Então, quando nós trazemos essa questão a uma discussão, e aqui especificamente ao TRE, e aproveito para cumprimentar o nosso presidente Silmar Fernandes por abrir esse espaço, quando nós trazemos essa questão à discussão na Casa da Justiça, nós estamos assumindo essa responsabilidade, não só quanto à discussão, mas por medidas de enfrentamento e prevenção. É uma questão estrutural, é uma questão cultural e, nesses termos, ela deve ser enfrentada. Não é uma questão particular, não é uma questão que não pode ser trazida à luz e que deve ser resolvida de uma forma privada. É uma questão pública, é uma questão que demanda uma política pública articulada e uma questão de política pública que também envolve o Poder Judiciário, que deve participar não só da aplicação da lei, que é a nossa atividade principal, mas também da estruturação de projetos, do acompanhamento de projetos e dessa discussão. Hoje estamos aqui numa ação com perspectiva de gênero. Essa ação de hoje é uma ação com perspectiva de gênero. Não sei se concordam com isso, mas ao meu ver Absolutamente, doutora Domitila. Doutora Rosana, vamos contribuir com a temática? Claro, estamos aqui para isso. A gente pode, nessa mesma pergunta, doutora, a doutora pode contribuir. Por que é tão necessário colocar esse assunto em pauta? A gente precisa mobilizar a sociedade civil e as instituições para a mudança desse cenário de violência que atinge as mulheres como um todo. A gente pensa em mulheres em situação de vulnerabilidade, né, mas entender o que é essa situação de uma mulher estar vulnerável, né? E não a mulher, como todas as mulheres, em função da gente estar numa sociedade que é patriarcal e é calcada no machismo, todas nós mulheres estamos em situação de vulnerabilidade. Mas existem marcadores que potencializam essa situação, como a pobreza, ou pobreza extrema, questões étnicos, raciais, com mulheres em situação de... mulheres de imigração, ou mulheres refugiadas, mulheres idosas, mulheres com deficiência física, todas essas marcadores atravessam, né, mulheres de maneiras diferentes. Então, é preciso entender como isso impacta na violência que elas sofrem
no Estado, né? Doutora Rosana, completando essa pergunta, quando a gente reconhece, porque todas essas questões que a doutora conversou, passou, essa transversalidade dos órgãos públicos envolvidos, essa interseccionalidade dos marcadores que envolvem essas mulheres. Então, quando a gente reconhece essas barreiras estruturais que impactam a vida das mulheres, o que isso muda na forma como enxergamos essa realidade? Como este olhar pode nos ajudar a entender a complexidade dessas vivências? Muda tudo, né? Porque a gente está passando a entender de condições que são impostas a essas mulheres. Entender, né? Como eu disse, o patriarcado, o racismo, o etarismo, afetam as mulheres de maneiras diferentes e, portanto, elas têm que ser abordadas de maneiras diferentes o atendimento a cada uma desse grupo de mulheres vulneráveis. É bem delicado essa questão. E ouvindo a doutora Rosana, essa questão da mulher em situação de vulnerabilidade. A gente ouve tanta crítica, né? Essa semana, na semana que se discutiu muito essa questão das mulheres em situação de vulnerabilidade e também se aproveitando do fato de ser mulher para trazer a questão de gênero no âmbito da discussão. As mulheres não são pessoas vulneráveis. As mulheres em situação de violência, elas podem trazer essa questão da vulnerabilidade. E claro que a vulnerabilidade ela é mais marcada, como disse a doutora Rosana, por algumas questões, pelos marcadores, os marcadores raciais, os marcadores do etarismo, as meninas em situação de altíssima vulnerabilidade e, claro, mais marcadas, se estão numa situação econômica desprivilegiada, em questão de raça, pela questão de raça, eu sempre falo que é como um copo, e você vai enchendo o copo com água. E a água, ela pode representar os marcadores. Quanto mais você enche esse copo, mais vulnerável a mulher está e mais essa mulher pode ser vítima de violência. Mulher, aqui eu falo das meninas também. E esse copo vai transbordar. E cabe ao poder público, ao Estado, garantir os direitos dessas mulheres em situação de altíssima, da hipervulnerabilidade. Então, não é uma questão de que as mulheres são pessoas vulneráveis. Nós não somos, as pessoas não são de ordinário, as mulheres não são de ordinário pessoas vulneráveis. Mas em situação de vulnerabilidade, especialmente em situação de violência, elas se colocam numa situação, elas estão numa situação de vulnerabilidade e nessa condição elas merecem uma tutela específica do Estado. E claro, como a doutora Rosana disse, elas merecem essa visão específica, essa tutela específica. Certo. Nesse sentido, a gente pode até citar aqui, tinha até notado uma frase de Simone de Beauvoir. Ela fala, não se nasce mulher, torna-se mulher. Porque, na verdade, a gente tem um conjunto, é um complexo de situação, e, na verdade, essa mulher ela é avaliada por uma questão assim de fora, que é uma hierarquia que a gente obedece, né? Infelizmente. E eu queria também deixar claro, não sei se as doutoras concordam, o termo mulher que nós estamos discutindo aqui é o termo além do biológico, né, doutoras? Com certeza. Nós estamos tratando de mulher como gênero, né? Senão as pessoas podem ouvir e falar, não, mulher como gênero que nós estamos tratando aqui. Então, ou as outras mulheres também, que fazem parte da amplitude do termo mulher, sintam-se representadas. É importante nesse sentido. Doutora Maria Domitila, como tudo isso continua moldando a forma como a sociedade trata as mulheres? E como esses padrões culturais e simbólicos, muitas vezes invisíveis, acabam limitando as escolhas e o desenvolvimento das mulheres? Essa é uma questão que sempre aparece, né? E aí também foi muito boa essa sua colocação anterior com relação às mulheres em sentido amplo. Nós temos um arcabouço legislativo muito forte, não só a Lei Maria da Penha, que é a lei mais conhecida, é colocada como a terceira lei mais potente do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu até considero a Lei Maria da Penha um pouquinho mais a lei, mas nós temos outras legislações também muito fortes com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. Mas o Brasil falha no enfrentamento à violência contra a mulher e também com relação à violência contra
outras populações, outras minorias que merecem uma tutela específica do Estado. E aqui, claro, estou falando da população LGBTQIA+. O Brasil é o primeiro país no mundo mais violador dos direitos dessa população, infelizmente. E não basta nós termos a legislação. Essa legislação ela deve ser aplicada, ela deve ser efetiva. E qual é a razão disso? Qual é a razão para nós sermos reconhecidamente, mundialmente reconhecidos como um país violador desses direitos humanos? O Brasil ele tem as suas amarras culturais, é um país patriarcal, é um país que tem essa base patriarcal e é muito difícil nós mudarmos a chave de uma hora para outra. Claro que nossos avanços têm sido fortes, têm sido firmes, é um caminhar firme nesse sentido de vencer essas limitações todas, mas nós temos que prosseguir. Nós temos tido mudanças jurisprudenciais, aqui eu falo desse meu lugar de fala como acompanhada da doutora Rosana como operadora do direito, mas nós ainda temos muito a caminhar. A Lei Maria da Penha ela não se limita à mulher biológica, nós tivemos uma decisão recente da Corte Suprema, mas desde sempre a Lei Maria da Penha não limita. E nós tivemos que receber um pronunciamento nesse sentido. Então nós falamos, por quê? Por quê? Eu sempre tive uma fala de que a lei, alguns crimes têm um apenamento brando, mas eu acho que é uma questão mais cultural também. Eu acho que, infelizmente, a pessoa que viola os direitos humanos das mulheres não tem uma preocupação imediata com a pena. É uma questão cultural. Infelizmente, eu cheguei a essa conclusão, uma conclusão recente, que despertou, essa questão despertou em mim, eu tenho que assumir. Eu acho que não é uma preocupação com a legislação, é efetivamente uma questão cultural. O agressor ele não está preocupado com o quantum da pena, é uma questão cultural que deve ser modificada, porque ele acaba esperando uma compreensão da sociedade com relação ao ato praticado, porque ele vive numa sociedade que ele acredita estar acostumada com aquele tipo de comportamento. Então, decisões judiciais são importantes nesse sentido, o próprio protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, as resoluções, os atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça, atos e ações como essa que nós estamos participando nessa data, tudo isso é muito importante para essa mudança de chave e também acho muito importante as ações culturais, a mudança de comportamento e de conscientização nas escolas. É muito importante que as nossas gerações, as novas gerações, compreendam que os direitos humanos eles devem ser muito trabalhados e eles devem ser, desde o início, incutidos nessa geração, porque as meninas acabam procurando relacionamentos abusivos e os meninos, infelizmente, acabam repetindo comportamentos violentos. Então, é muito importante esse trabalho. Um trabalho coletivo, não é isso, doutora? Sim. Aquela é muito importante, né? A legislação é muito completa, né? No Estado brasileiro de proteção de meninas e mulheres. E a gente foca muito no caráter punitivo da legislação e o agressor não está preocupado, né, com o caráter punitivo e acredita, inclusive, na impunidade. E a gente precisa trabalhar, legislações também elas têm caráter pedagógico. E ela vem para tentar mudar, né, a cultura, a mudança da sociedade, o imaginário coletivo. Então, a gente precisa trabalhar esse caráter pedagógico em outras esferas, né, desde da primeira infância, mudando a mentalidade de meninos e meninas para que não reproduza. Porque a violência, né, quando a gente fala, por exemplo, de feminicídio, ele é a ponta final
do iceberg. Da agressão, né? A violência doméstica e familiar ela não começa com a morte de uma mulher ou de uma menina, né? Começa com pequenas agressões que são reproduzidas talvez dentro de casa, que a menina se acostuma a achar aquilo natural, né? Na sociedade. E aí, quando ela entra num relacionamento abusivo, aquilo é naturalizado, com a mulher como objeto pertencente e submissa ao homem. Então, a gente precisa, assim, dar uma mudança cultural para que as novas gerações e as gerações atuais também entendam que a gente precisa mudar esse pacto de violência que existe no Estado. Toda essa parte que as doutoras passaram, então, que a gente pode verificar que as barreiras estruturais existem. Então, nós temos a barreira social, nós temos a barreira econômica, temos a barreira das classes. Então, dentro desse assunto, doutora Rosana, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dessas interseccionalidades. Porque a doutora falou muito bem da nossa legislação, nós temos uma legislação muito boa, é isso, doutora? Nós temos tem tratados, o Brasil é signatário de vários tratados e convenções internacionais de defesa contra a violência da mulher, a discriminação, os preconceitos. Então, nós temos uma legislação, a nossa Constituição, o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana. Então, nós temos um arcabouço muito importante. O que precisa mesmo é o que a doutora tinha dito. É um conjunto de, tanto a sociedade, o Poder Judiciário fez a parte dele, mas precisa continuar fazendo, ou a sociedade precisa, e desnaturalizar a violência, que foi outra parte que a doutora Rosana colocou. Porque, muitas vezes, dependendo dessa fragilidade da mulher, ela entende que aquele é normal, é um tratamento. Então, eu gostaria que a doutora Rosana falasse um pouquinho desses tipos de violência que essa mulher pode passar, né? Além da física, tem a Lei Maria da Penha falou em vários tipos de violência, né? Dá um exemplo desses tipos de violência psicológica, várias, a gente sabe qual que é a maior. E por que, às vezes, os marcadores fazem com que algumas mulheres fiquem um pouquinho mais distante da proteção dessa legislação, e às vezes os homens, às vezes os mais, aí ao contrário, os mais simples, eles podem ter um pouquinho mais de medo, mas o que tem uma situação, que aí teriam outro marcador, uma classe social um pouquinho melhor, pode achar que esse tipo de punição não vai chegar até ele, porque ele é uma autoridade, ele é um cargo. Então, a doutora começa com as interseccionalidades que prejudica essa moça, essa menina, a conhecer os direitos dela, porque ela ainda, por causa das barreiras, ainda tem essa não está desnaturado, desnaturalizado essa violência. E a doutora depois ela fala um pouquinho da distância da aplicação da lei, conforme também o outro marcador, que é a classe social. Bom, quando a gente pensa nos diferentes tipos de violência que a mulher sofre, né, até chegar ao ponto do feminicídio, a gente precisa, acho que uma questão muito importante, a gente parar de romantizar certas coisas como ciúmes, por exemplo, né, que o que eu acho que é o primeiro início ali do escalonamento da violência. Então, de controlar as roupas que você veste. Não, ele só está com ciúmes. Depois controla com as pessoas com quem você se relaciona. Então, você pode ser amigo de fulano, mas não de ciclano. Os lugares que você vai. Depois começa a escalonar, controlar o seu dinheiro, né? Se você trabalha fora, se você tem a sua própria renda, ele que vai administrar o dinheiro que você recebe. Depois de guardar seus documentos, de destruição dos seus documentos para que você não possa sair. Então, a gente tem casos de mulheres que o homem destrói o passaporte, por exemplo, ele retém o cartão do banco dela, ele tem as senhas do celular, do e-mail, consegue acessar todas as informações, tudo aquilo que é da vida privada da mulher, né? Tem um limite entre aquele compartilhar, né? O que a gente pode também, um limite entre compartilhar com o seu parceiro, coisas da sua vida privada, e dele dominar a sua vida privada. E aí isso começa também, eu acho que é um pouquinho que eu disse antes, né? Da relação que você tem familiar, talvez um retrato do que aquela menina, aquela mulher sofreu também com pais e irmãos, e ela perpetua aquilo para o relacionamento. Então, e aí vai escalonando, aí a gente fala da violência, então um pouco disso aqui é a violência patrimonial, financeira, a gente tem a violência psicológica, que começa a mexer com a autoestima, né, da mulher, a imagem que ela tem de si mesma, pode ser também, né, então, com palavras de humilhação, palavras de cerceamento. Feio, né? Exatamente, né? Você tem sorte de estar comigo, de tentar colocar
que ninguém mais te quer, porque aí ela já perdeu os amigos que ela tinha, as pessoas de confiança, às vezes afasta da família, e ela vai acreditando. Comparações, né, doutora? Exatamente. Acreditando daquelas ofensas e humilhações que ela vai sofrendo naquele relacionamento. E aí, assim, a agressão que a gente tem, né, a mais comum, que a gente acha que só aquilo que é agressão, que é a física, né? E às vezes ela não começa também, mesmo a física não começa com um soco, né? Às vezes você tá ali, ou ela acha que você tá olhando para a pessoa do lado, ele te dá um beliscão, ele te puxa pelo braço, ele te joga na parede, né? E aí vai colonando. Até chegar, né, infelizmente, a Um crime de um crime de feminicídio, né? feminicídio, né? Que é a morte. Que infelizmente está na nossa sociedade. E como é difícil, né, doutora Rosana, senhora Fabiana, as mulheres se entenderem como vítima de violência. É muito difícil para as mulheres se verem nessa condição, porque são vários sentimentos envolvidos. O sentimento de amor, o sentimento de frustração, o sentimento de medo, o sentimento de vergonha. E também as meninas, as adolescentes. A gente tem visto muitas meninas envolvidas em episódios de violência de gênero. Elas não percebem, a doutora Rosana falou muito bem do ciúme. Eu tenho as meninas adolescentes, a doutora Rosana falou do filho. Eles estão nesse momento de descoberta e as meninas, eu ouço situações que eu vejo ali um relacionamento abusivo em todas as classes sociais, situações de automutilação, situações muito graves. Eu fui juíza corregedora do Sanctus, hoje nossa presidência instalou 2 varas de crimes contra crianças e adolescentes, tamanho número de casos, e eu via casos muito complicados. Eles estão também pelas varas de violência doméstica e familiar pelo nosso estado, a capital e pelo estado também, são situações muito dolorosas. Mas voltando à situação das mulheres que não conseguem se compreender em situação de violência, em algum momento elas vão perceber, elas têm o momento certo. E nesse momento é crucial que o Estado esteja ali, que elas tenham também uma rede de apoio, que elas tenham um bom atendimento, porque aí entra a questão também, voltamos àquela questão, não adianta nós termos uma lei boa se nós não tivermos uma forma de aplicar essa lei, o maquinário, uma delegacia bem estruturada, a defesa dos seus direitos pela advogada, pelo advogado, pelo defensor, pela defensoria, o Ministério Público atuante, juízes e juízas capacitadas. E a aplicação do direito com perspectiva de gênero, com perspectiva de raça e com perspectiva com outras visões, olhando outros marcadores. Nesses 27 anos de magistratura, eu completo esse mês, eu aprendi a não julgar a mulher vítima de violência. Em algum momento ela vai chegar lá. Nós esperamos que ela chegue lá. Sim. E nós devemos estar preparados para esse momento de acolhimento e de aplicação da justiça. E aquela outra pergunta, né? Quem é o homem agressor? Da mesma forma que a mulher pode ser qualquer uma de nós, a mulher vítima de violência, nós também não temos o perfil do agressor. Nós só temos uma coisa, o homem agressor, ele se acha hierarquicamente superior à mulher. Ele acha que ele é proprietário daquele corpo, aquele corpo feminino, pode ser branco, pode ser negro, que pode ser de uma menina, que pode ser de uma mulher idosa, que ele tem aquela propriedade e que ele pode se desfazer dele, pode se descartar, e que ele tem sim, como a doutora Rosana falou, a sensação da impunidade. Claro, se ele tiver uma condição social melhor, uma situação econômica melhor, ele acha que ele ficará impune por mais tempo. Ontem nós vimos um caso que foi divulgado pela mídia de um homem que por muito tempo ficou impune, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, depois de longos anos, pelo feminicídio de uma mulher, uma situação econômica e social abonada, e atribuiu a ela a prática de suicídio. Então, claro que nós temos esses casos no dia a dia. Eu trabalho muito no plantão e o plantão aparecem inúmeros casos de violência contra a mulher. Mais da metade do plantão
são casos relacionados à violência de gênero. Então, é essa questão que nos incomoda e que deve despertar a nossa atenção. Como lidar com os episódios de violência de gênero? Muito interessante, doutora. E me veio aqui uma questão a respeito do que a doutora, e eu vou perguntar para a doutora Rosana. A doutora falou dessa questão que tem a legislação, tem as meninas, elas não percebem, é muito sutil essa parte, e aí elas não conseguem. Então, e a doutora falou que começar a educação desde cedo, não foi isso que as doutoras colocaram? A nossa legislação, a gente vê que tem a parte de prevenção, que é a Lei Maria da Penha fala bastante, que cabe ao Poder Judiciário, à sociedade, à família fazer essa parte. A doutora entende que como que tudo isso continua moldando a sociedade no tratamento das mulheres e esses padrões e o desenvolvimento da mulher, ela está acompanhando isso no sentido de, ela tem, vamos supor, a mulher pobre, se ela deixar o marido, ela tem o amparo da lei, que nem a doutora falou que nós temos essa estrutura para ajudá-la numa capacitação, para poder sair da violência patrimonial, às vezes ela é uma dependente. Então, a menina também, então essas dependências, novamente, então eu acho que é um ciclo, né? É um círculo isso, porque são várias questões. O Estado está preparado para dar essa estrutura para as mulheres? A sociedade tem esse medo, essa desnaturalização. Nós já estamos nessa fase da mulher ter coragem de denunciar? Resumindo, subnotificação. Quantas conseguem chegar lá? E quantas chegam e retiram, né, doutora? Que a gente acompanha esses casos e às vezes ela fala, eu não tenho como me sustentar. Então, como que o Poder Judiciário, a sociedade, a família, a educação, vai fazer com que essa menina, uma questão de ciúmes, chegou a quase já está numa fase de agressão, evitar um feminicídio? Como que esse arcabouço legal, essa sociedade pode amparar essa menina? Em educação, em amparo, em estrutura, em mecanismo? Quem pode começar? É o que a doutora Dina disse, né? Quando essa mulher, essa menina tiver coragem de chegar, né? Nós temos que estar prontos para atendê-la e dar o suporte necessário para que a denúncia não seja vazia e se perca no caminho, ela desista, né, como você trouxe. Então, a gente precisa de capacitação também dos agentes públicos, daquele primeiro chamado, inclusive, porque a gente ouve relatos de que chamou a polícia, o policial foi até o local, e você está casada com ele porque você quer, vocês vão se resolver. Né? Inversão de valores também. Exatamente, porque é o patriarcado que molda também, né? Os agentes públicos. Então, a gente precisa dessa capacitação, essa sensibilização dos agentes públicos de como atender essas mulheres, né, que já estão ali naquela situação de vulnerabilidade, e entender, né, os marcadores que nós trouxemos aí no início da nossa conversa, como atravessa cada uma mulher de uma maneira diferente. Ainda que não seja uma delegacia especializada no atendimento da mulher, né, que a gente não tem o suficiente no Brasil para isso, qualquer agente público deveria estar pronto, capacitado para atendê-las. E eu acho que também a gente precisa de serviços que estejam interligados. Então, você deu o exemplo de que a mulher não tem como sustentar, né? Então, ela precisa, exatamente, precisa ter um abrigo, precisa ser reinserida no mercado de trabalho, precisa que o local onde ela vai morar e onde ela vai trabalhar tenha educação para os filhos que ela vai, né, levar junto com ela, os serviços de saúde, então saúde mental, porque ela também precisa que aquela dependência, né, são vários fatores, como a doutora Domitila trouxe, que colocam uma mulher na situação de violência, né, então o afeto, né, a dependência emocional, a dependência financeira. Então, ela precisa do acesso à saúde, entender as violências que ela sofre, física e mentais, para ser cuidada. Então, um trabalho não só do judiciário, né, mas de assistência social, de direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, que precisam ser garantidos. Essa questão patrimonial é muito interessante. Quando a doutora Rosana levantou a bola, eu já fiquei feliz aqui. Porque a questão patrimonial são os estereótipos que são muito falados. Eu tenho que sempre falar do protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, porque senão eu não sou eu. Né? A violência patrimonial, que a doutora Rosana falou bem no início. Também advogado não pode deixar de falar da violência patrimonial.
A violência patrimonial, ela tem que ser muito discutida e ela tem que ser abertamente falada, porque é uma questão muito importante. A mulher não consegue sobreviver se ela não trabalha, ela não consegue sustentar os filhos se ela não trabalha, em algumas situações ela não tem condições de trabalhar. Muitas vezes a mulher, ou ela passou, dependendo da idade que ela tem, muito tempo sem trabalhar e ela não consegue ingressar no mercado de trabalho, ela é dependente financeiramente dessa pessoa que acaba se tornando o agressor. Então, o Estado também tem que se colocar de uma forma aberta para esse tipo de situação. A Lei Maria da Penha traz um momento em alguns momentos ela reconhece a situação. Tem uma situação bem peculiar, quando a mulher é vítima de violência e no afastamento do agressor do lar. Então, aquela situação, mas o agressor não tem para onde ir. A prioridade é de que a mulher permaneça no local. Ele deve sair. Então, a mulher vai para o abrigo. Se ela quiser, ela vai para o abrigo. Mas a prioridade, ainda que eles tenham um imóvel, ainda que seja esse o lar comum e único, a prioridade é que ela permaneça. Isso está previsto na nossa legislação e também nos tratados que a senhora Fabiana bem ressaltou, assinados pelo Brasil. Essa é a orientação, esse é o comando dos direitos humanos, que as mulheres permaneçam com seus filhos na residência comum, não vai sair porque foi alvo de violência. E também tem uma outra situação, tem muitos homens que são dependentes das mulheres, e as mulheres também têm essa culpa de desfazer o relacionamento e deixar essa pessoa com quem teve um relacionamento, um afeto, um amor, desamparado, e também os familiares. Então, nós temos situações muito complexas e a necessidade desse tratamento psicológico, desse amparo, e a Lei Maria da Penha, ela é bem explícita na necessidade de uma atuação multidisciplinar. O juiz e a juíza, engraçado, acabam desenvolvendo projetos, e não é a nossa função principal, nossa função primária não é essa, mas nós acabamos nos envolvendo em inúmeros projetos que acabam falando sobre capacitação, sobre mercado de trabalho, sobre várias questões. Nós temos trabalhos lindíssimos do Estado, no Brasil afora, e que cuidam muito dessa reestruturação, não só da mulher, mas das famílias. E eu acho que tem 3 eixos que são muito importantes e que eu pude trabalhar com eles quando participei da Comesp, a nossa coordenadoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foi o projeto Fênix, que é a reparação estética e odontológica da mulher, é o meu projeto querido, e em parceria com o governo do estado e também com a Turma do Bem, a reparação odontológica. O Carta de Mulheres, que as mulheres podem noticiar a violência, e um projeto que eu espero um dia resgatar, o Bom TJSP, que é o Bolsa de Oportunidades para as Mulheres do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é a inserção das mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho. Mas que eu já vejo esse projeto em muitas iniciativas, inclusive no CNJ, em outros tribunais. Então, é claro que nós temos que nos preocupar com a vida pós-processo. A vida pós-processo, não só que acontece... A efetividade, né? A doutora Rosana falou, a gente não combinou, né? Que não é o apenamento. O apenamento, claro, a sou juíza, está lá, doutora, no lugar, tem que resolver a questão. Não resolve mas a questão, né, doutora? A prevenção, o processo e o que acontece depois. É o direito também que é previsto, é o direito à felicidade. Nós também temos o direito à felicidade, à paz, a reerguer. Só a condenação não é suficiente, porque não. tem todos esses aspectos muito pesados e importantes na vida da mulher. E a mulher e os filhos, porque Sim. praticamente ficam com as mulheres. Seria muito interessante isso é pensar. Antes de continuarmos, quero frisar para todos e todas que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo. A confirmação de presença é necessária para que seja considerada corretamente para fins de adicional de qualificação. Doutora Rosana, eu gostaria de completar aqui
a senhora completasse aqui uma informação importante. Nós falamos aqui da subnotificação, falamos do perfil das vítimas e dos agressores, que a doutora colocou muito bem. E agora a necessidade de sensibilização da sociedade a respeito dessa questão. Por quê? O que a gente pode fazer para sensibilizar a sociedade que isso é um problema grave, que a gente precisa fazer alguma coisa? Porque a gente ainda ouve comentários: ela foi agredida por causa da roupa dela. Mas ela foi agredida a hora que ela estava na rua. Aconteceu uma violência, é sempre a vítima. E às vezes são indagadas até em espaços públicos. E a sociedade mesmo. Hoje, eu ouvi uma pessoa falando: ela apanhou, mas você viu a hora que ela chegou em casa? Como a gente muda essa cultura, doutora Rosana? É um trabalho, acho que multidisciplinar. Hercúleo, né? A gente apanhou porque ela chegou difícil, aqui no horário. E duro, mas... Olha... É difícil, não é, doutora? Porque a gente tem lacunas, né? Acho que a gente tem... Eu estou lembrando do roteiro que a gente conversou antes, na verdade. De lacunas que a legislação acaba não suprindo por si só. Então, a gente precisa pensar em educação, né, preventiva nas escolas, nas instituições. Acho que aqui, né, no TRE, a gente está formando, né, servidores terceirizados que terão acesso a essa conversa e que a gente muda, né, a visão de homens e mulheres que terão acesso a esse material. As iniciativas do Poder Executivo, do Judiciário, o Mitila acabou de trazer exemplos fantásticos, né? Acho que é um trabalho multidisciplinar, multissetorial, entre instituições para fazer essa transformação, né? Colocar isso na mesa como política de Estado, né? Não só de uma secretaria, por exemplo, né? Secretaria de Direito da Mulher, enfim, Secretaria de Justiça, mas de todos os órgãos e instituições. Doutora Mitila? A forma como a imprensa divulga os casos de violência é muito importante. O destaque que é dado às vítimas, às vezes, é muito cruel. Então, a gente vê o interesse, é claro, essas situações chamam a atenção. Infelizmente, a violência chama a atenção. Então, colocar em destaque aquela moça linda que foi vítima de um feminicídio, cadê o autor dos fatos? Então, isso é até pauta da ONU, isso é pauta, isso é uma questão que está relacionada nesses tratados internacionais, nas convenções, Convenção CEDAW. Você não pode colocar em destaque a vítima. Quem tem que ser colocado em destaque é o autor dos fatos. E logo na sequência, quais as providências que foram tomadas? Qual foi o apenamento para desestimular? Teve um episódio que eu me recordo, de que a vítima me falou que o agressor falou para ela: tá vendo, eu vi na televisão que não aconteceu nada com ele, que não aconteceu nada com ele. Então, isso estimula a reiteração. Então, essa transformação cultural é muito importante. Essa empatia que deve ser um exercício de cada uma das pessoas. Esse não julgar não é só para um magistrado, uma magistrada, ou por uma pessoa que opera na área do direito ou que vive aqui na nossa Casa da Justiça, hoje nós estamos aqui nesse ambiente. É de cada uma das pessoas. Mas ela... eu lembro que teve aquele episódio daquela moça que passou a noite inteira sendo agredida por um rapaz que ela tinha conhecido naquela mesma noite. Muita gente comentou, e eu confesso que até passou pela minha cabeça: poxa, mas ela saiu com uma pessoa que ela conheceu naquela mesma noite. Errada essa reflexão, é completamente errada essa reflexão. Nenhuma mulher deve ser agredida em qualquer circunstância, nem pela roupa, nem pela pessoa com quem ela escolhe se relacionar, pelo horário, pelo local em que ela esteja. Nem uma mulher, nem um homem, nem ninguém. O seu corpo, a sua condição não permite uma agressão.
Então, essa é uma questão inicial e é uma barreira que não deve ser transposta em condição alguma. E se for transposta, deve ter uma consequência severa. Eu não vou falar aqui, eu não vou mentir, eu não sou uma pessoa leve nas minhas reações, na minha resposta como magistrada. Mas sou uma pessoa legalista, não é isso, mas eu aplico a lei. Então, eu não sou uma pessoa que sou a favor de descriminalizar todas as condutas, não é isso. Mas eu acredito na prevenção, eu acredito na alteração da cultura no trabalho preventivo e acredito sim também na aplicação da lei em penas altas e numa execução rígida em casos de violência contra a mulher, especialmente em casos de feminicídio e crimes contra ascendentes, descendentes. Acho que a nossa legislação caminha bem nesse sentido. Mas deixar de lado os estereótipos é um trabalho que nós todos devemos fazer. E aqui, falando no meu espaço de fala, eu acho que as decisões judiciais, elas não podem trazer as reflexões pessoais. Elas devem, claro que cada um tem os seus pensamentos, mas os pensamentos próprios, particulares, eles não devem ser transpostos para as decisões. As decisões devem caminhar não só de acordo com a legislação, mas também de acordo com o caminhar da sociedade. Isso é muito importante, é o que está no nosso protocolo. E quando a doutora fala de mudar os estereótipos, né, ela trouxe o exemplo do caso da menina que foi agredida a noite inteira. E aí também é uma falácia até a gente reforçar esses estereótipos, porque a gente tem, né, as estatísticas dizendo que a casa é o lugar menos seguro para a mulher. A maioria das violências acontecem na própria casa, né? Seja pelo pai, pelo irmão, pelo Sim. tio, pelo companheiro. Relação, né, de afeto presente. Né, exatamente. Então, a gente julgar, né, porque a roupa, o lugar que ele estava, não é isso que vai mudar o cenário de violência contra a mulher, né? Porque a casa ainda é um local menos seguro para as mulheres. Doutora Rosana, a próxima pergunta nós iríamos falar a respeito da desigualdade no mercado de trabalho e a subrepresentação das mulheres nos espaços de poder. Nós falamos bastante coisa já. A doutora gostaria de... Vamos continuar nesse assunto? Como esses dois fatores reforçam... Vamos lá. Porque a pergunta seria assim, como esses dois fatores, a desigualdade no mercado de trabalho e a subrepresentação das mulheres no espaço de poder, reforçam a vulnerabilidade feminina e o que essa exclusão representa na vida prática das mulheres, principalmente em relação à sua autonomia econômica e ao seu direito de participar plenamente da sociedade. Falamos bastante coisa, mas temos bastante coisa também para falar. Está tudo interligado, né? Porque a gente pensa que nós mulheres somos criadas para estar naquele lugar de cuidado, né? Nós não somos incentivadas a sermos juízas, advogadas, cientistas, engenheiras, e aí isso vai colocando uma limitação até nos lugares que a mulher pode ocupar e transitar. Então, por isso nós temos também muitas mulheres que estão subrepresentadas no mercado de trabalho, com os menores salários, ocupando menos posições de poder. Isso também é uma violência simbólica contra as mulheres, né? Porque aquelas que se enxergam possíveis de estar nesses espaços, muitas vezes são impedidas ou encontram mais dificuldades pela própria estrutura da sociedade, né? E quando você olhar o que é um símbolo de competência, de inteligência, de bom desempenho, no imaginário coletivo, mesmo, né, o imaginário coletivo vai já imaginar um homem branco, né? Quem entra no gabinete, né? Aí pergunta, né? Vou falar com o juiz e encontra a doutora Domitila, né? Eu tenho certeza que ela já passou por experiência de ser questionada. Eu, enquanto advogada, ainda uma mulher negra, né? Não é um imaginário social, não é o perfil que nós esperamos ser de uma mulher, uma posição de poder, uma posição de decisão, né, de julgar, de condenar, decidir sobre a vida de outras pessoas. Então, a participação no mercado de trabalho é importante para a nossa autonomia, né, enquanto mulheres, e aí mulheres em situação de vulnerabilidade, a doutora Domitila muito bem trouxe, né, que isso é um grande
impedimento para que as pessoas saiam dessa situação e também para que você deixe aquele círculo, né, muitas vezes que você cresceu dentro da família, já de violência, para entender que existem outras possibilidades, né, que aquela realidade que você cresceu não é a única realidade. E aí você encontra até um lugar seguro para você denunciar e pedir ajuda, né, uma rede de apoio para aquela violência que você está sentindo. Porque também, quando a gente pensa em vulnerabilidades, eu trouxe aqui, né, os marcadores, alguns deles são transitórios, é possível sair, né, de uma situação de pobreza, extrema pobreza, mas a gente precisa de oportunidades, né, de uma educação de qualidade, para que você possa acessar o mercado de trabalho, para que você possa sonhar em fazer uma universidade e assim progredir nessa aí, uma mudança socioeconômica também favorece que cada vez menos de nós estejamos nessa situação de vulnerabilidade. Porque nós até temos uma legislação, a legislação que do mercado de trabalho, a legislação trabalhista, ela tem as convenções, não é isso, doutoras, da OIT, da igualdade de salário entre homens e mulheres, quando exercem as mesmas atividades, esses pactos que o Brasil também é signatários. Então, tem toda... a gente já tem essa parte da Convenção 190, Convenção 111, que falam a respeito dessa necessidade de igualdade. Porém, a gente não vê isso na prática, não é isso, doutora? Então, o que a gente percebe? Que isso ainda... E dados estatísticos demonstram o perfil do homem branco que consegue alguns cargos, o salário em diferença em relação à mulher. Quando entra em relação a outros marcadores, como a mulher negra, aí é uma outra realidade, o etarismo também, porque às vezes, mas agora ela já está com a idade um pouquinho mais avançada e não tem mais o perfil dessa empresa. Então nós temos, sem falar da mulher trans, da mulher PCD, pessoa com deficiência, e que pertence à comunidade LGBTQIAP+. Então, doutora, como que a gente consegue vencer a teoria do teto de vidro diante dessa amplitude dessas mulheres? Aqui eu vou trazer eu sou uma pessoa super otimista, então aqui eu vou trazer a minha visão como magistrada, eu sou nós somos servidoras públicas, né, nós duas aqui. Eu só provoco, né? Desse espaço do TRE. Então, nós temos a Resolução 255, a Política de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, assinada pela, à época, presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia. É um documento importantíssimo. E, com base nesse documento, nós temos a resolução da paridade no Poder Judiciário. Por quê? Nós temos, sim, um número equânime de juízes e juízas em primeiro grau de jurisdição. Mas, evidentemente, nós não temos a mesma situação em segundo grau e tampouco nas cortes superiores, nem no STJ e muito menos no STF, especialmente após a saída da ministra Rosa Weber. E nós, aqui em São Paulo, nosso presidente Fernando Torres Garcia foi o primeiro presidente a assinar um ato, e foi aqui nós tivemos a primeira desembargadora que tomou posse com base nessa resolução, a resolução da paridade. Nós estamos indo muito bem. Nosso tribunal já empossou mais de 8 ou 9, agora não tenho o número, porque o número tem crescido, mais de 8, 9 desembargadoras com base na resolução da paridade. É imprescindível essa tomada de postura para que nós tenhamos nas nossas cortes um número igual de homens e mulheres. É imprescindível que a nossa população se veja nos nossos tribunais. É claro que nossa população não vai se ver de forma imediatamente nesse espaço, porque os nossos tribunais eles são primordialmente compostos de homens brancos. E nossa população não é 100% composta por homens brancos. Nossa população é composta por homens, mulheres, pessoas brancas, pessoas pretas, pessoas indígenas, quilombolas.
Então, nós somos uma população plural. Então, o teto de vidro, ele vai se romper a partir de ações como essas, porque existe essa situação de não equidade e essa situação ela deve ser colocada à mesa e ela deve ser resolvida. Então, nós temos essa resolução, nosso tribunal anda bem nesse sentido, foi, como eu disse, o tribunal pioneiro, São Paulo foi o primeiro tribunal a promover uma magistrada nessas condições, continua com as promoções, o número mínimo é de 40%, vai terminar com as promoções por equidade quando nós atingirmos 40%, e eu espero concretizo meu grande sonho profissional, que é ser desembargadora do meu tribunal. Estamos torcida. Mas isso torcida, eu falo doutora. agora, eu falo do meu espaço, que é Sim, por isso que essa verdade. questão salarial não tem uma diferença salarial, evidentemente, porque eu sou funcionária pública, mas é claro que nós sabemos que existe essa questão salarial no ambiente privado, existe a questão das escolhas por conta do gênero, e nós temos, claro, entraves como os que eu trouxe, que nós temos tentado resolver, e aí nós temos essas situações das promoções, da escolha de assessores, e tudo isso eu acho que nós caminhamos num sentido positivo. E só complementando, se me permite, Pode, um ponto muito importante já ia passar para você. Sobre nós nos vermos, né, a população se ver nesses espaços. Eu acho que não é só isso, né? Quando mulheres, como a doutora, se tornam juízas, por exemplo, né, já traz em si, antes da resolução do CNJ, a perspectiva de um protocolo com julgamento de gênero também. Né? Então, mulheres acessando esses espaços, os julgamentos, a perspectiva, o olhar para esses marcadores, comunidades também é diferente. Da mesma maneira, quando pessoas negras acessam esses espaços, né, também vão ter um julgamento, um olhar diferenciado na atuação, na aplicação da lei. Então, a participação de pessoas em condições de igualdade e de equidade muda não só a maneira como essas instituições são vistas, mas como as instituições atuam em prol da população. E no desenvolvimento das ações. Tem coisas que as pessoas não conseguem perceber se elas não estão naquela situação. Você precisa estar com seus pares, mas os seus pares precisam estar tocados pela diversidade. Então, isso é muito importante, é muito importante. Resultados muito bons, que são óticas diferentes, voz de fala e patamar, onde eu estou falando é diferente. Pluralidade de ideias, né, de sugestões, de aprimoramento das instituições. Não pode ser um lugar reservado. Essa reserva não é saudável em espaço algum. Novamente as questões dos marcadores, né, doutora? Às vezes aquela política é boa para determinada realidade. Se aquela realidade mais algum dado já é um outro olhar com um pouquinho mais profundidade, que exige um pouquinho esse olhar e essa sensibilidade. E o mundo vai bem, né? Porque hoje o Papa Leão XIV, olha, doutora Fabiana, Leão XIV nomeou uma mulher com alto cargo no Vaticano. Mais um avanço. Nesse sentido, doutora, vamos falar um pouquinho a respeito da resolução do CNJ 497 de 2023. Ela aparece como um marco ao trazer o programa Transformação para o Poder Judiciário. Para fins da resolução, entende-se como mulheres em condição de especial vulnerabilidade econômico-social aquelas vítimas de violência física, moral, patrimonial, psicológica ou sexual, em razão do gênero, no contexto doméstico e familiar, mulheres trans e travestis, mulheres migrantes e refugiadas, mulheres em situação de rua, mulheres egressas do sistema prisional e mulheres indígenas, campesinas e quilombolas. Diante dessa resolução, doutora Maria Domitila, que instituiu para os tribunais a reserva de vagas em contratos de prestação de serviços continuados e terceirizados para pessoas em condição de vulnerabilidade, qual é o papel real do judiciário na garantia de direito para essas mulheres? O Poder Judiciário reconhece não a importância, mas o peso
da violência contra a mulher, a existência, o índice alto da violência contra a mulher e a sua importância no enfrentamento. Ele também permite à iniciativa privada um alinhamento ao poder público nessa ação de combate. É como se fosse um convite, vamos trabalhar juntos. Vai prestar um serviço ao poder público, sim, mas vamos oferecer espaço a essas mulheres vítimas de violência e essas mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade econômica ou por outros marcadores, para que elas possam sair da condição de vulnerabilidade. Na Casa da Justiça, nós temos também esse papel de enfrentamento à violência, também esse papel de parceria. Essa resolução é uma resolução de extrema importância social, é uma resolução de reconhecimento de que a violência contra a mulher ela tem um impacto também econômico. A violência contra a mulher ela tem esse fundo financeiro também. A violência contra a mulher ela tem uma carga econômica muito grande. As mulheres que são vítimas de violência, elas faltam no trabalho, elas têm esse problema de encontrar lugares para trabalhar. Então, quando o Poder Judiciário abre as suas portas para essas mulheres, ele causa uma transformação imensa. Eu espero, francamente, que essa resolução não seja deixada de lado. Ela foi muito difícil de ser construída, eu participei das discussões, inclusive no que diz respeito às mulheres egressas do sistema prisional, e eu faço votos de que ela se repita também de outras formas. E ela é uma resolução que foi a ela que eu me referi, eu não quis dar o spoiler, mas o bom TJSP. O bom TJSP ele tem essa ideia de pedir reserva de vagas empresas para as mulheres vítimas de violência. Tem alguns outros projetos já espalhados que pedem vagas para as mulheres vítimas de violência para que elas possam realmente retornar ao espaço de trabalho, ao mercado de trabalho, e são situações muito, muito interessantes. Eu lembrei agora de um colega, Dr. Jaime, colega espetacular, que ele, em parceria com a Gastromotiva, ele capacitou mulheres no Carandiru em gastronomia. Agora eu lembrei dessa ação. Foi belíssimo, foi maravilhoso. Então, são oportunidades. A gente precisa, e as nossas mulheres também, né? Doutora Rosana, ainda sob o viés da Resolução CNJ 497 de 2023, do seu ponto de vista, como as instituições públicas podem ajudar a romper esse ciclo de desigualdade existente na nossa sociedade? Olha, essa resolução, ela coloca a vulnerabilidade como um dado jurídico, né? Entender que o acesso à justiça ele precisa ser diferenciado para mulheres, né, trans, indígenas, quilombolas, e todos que elas alcançam, né? Para que elas um olhar antidiscriminatório do judiciário para essas mulheres. Então, acho que é isso, né? A doutora Domitila trouxe o papel do TJSP nisso, né? E de outras instituições, já é um avanço, né? É essa transformação do judiciário, através também do Conselho Nacional de Justiça, né? Que isso se expande para outros estados. Então, é um papel fundamental, né? O judiciário muitas vezes também, né? A gente fala muito de políticos, mas é a vitrine, né? Onde a aplicação das leis, é onde a gente garante direito, né? E aí isso é uma resolução que garante direito a todas as pessoas, né? Está trazendo várias resoluções, né? Essa de protocolo de raça, protocolo de perspectiva de gênero, é o judiciário tendo esse olhar interseccional, né? Diante das demandas que chegam até ele. Importante. E dentro desse assunto, me veio aqui a cabeça aqui, é importante dados estatísticos, doutoras? Não isolados, mas sim conjuntos com marcadores? Seria para o Poder Judiciário, seria interessante ter esses dados estatísticos já correlacionados, já puxando, já nessas situações, como é apresentado aqui no conceito da Resolução 497, doutora?
Sim, os dados estatísticos são importantíssimos, eles são de dificílima colheita, e eles permitem não só o desenvolvimento de de novas ações, como também a afirmação do que dá certo e do que não dá certo. Até para instalação de varas, planos até para o SAG, né, para resolver, que o SAG agora vai ser substituído, mas tudo funciona com a estatística. Geralmente, juíza não gosta muito de número, mas eu acabei me curvando aos números. Por isso porque, que eu perguntei, judiciária. Depois ser juíza de confirmar isso. Mas os números são muito importantes. Inclusive a questão das medidas protetivas de urgência, né? Nós temos que sempre ter esses números das medidas protetivas de urgência, saber o quanto elas estão sendo eficazes, o quanto a fiscalização delas é útil, e é útil, mas se essa fiscalização está sendo eficaz. Então, os números, só que esses números eles devem ser muito bem refinados, tem que ser de uma forma constante, mas acho que o CNJ tem deixado uma forma muito bem estabelecida para os filtros, e os tribunais têm contribuído, cada qual diante da sua realidade, para que o CNJ faça um trabalho com primor nessa área. E continuando nesses assuntos? Então, continuando nesses assuntos, doutora, eu vi que tem vários projetos que a doutora já citou desses órgãos também que a doutora já trabalhou, e a importância deles para o judiciário e para a transformação da nossa cultura. Pensando doutora Maria Domitila, pensando em um horizonte de curto a médio prazo, que boas práticas podem servir de inspiração para políticas públicas mais eficazes e sustentáveis? E como a senhora acredita que diferentes setores, como o judiciário, sociedade civil, poder público, podem trabalhar juntos nessa transformação? Eu trouxe a política, eu considero o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero uma política pública, porque ele identifica a violência contra a mulher como um um problema público, e traz ações encadeadas para o seu enfrentamento. Eu não falei da campanha Sinal Vermelho, fui uma das idealizadoras dessa campanha, me inspirei em uma colega indiana da Suprema Corte de Nova Delhi, e essa campanha ela resume muito o que nós falamos hoje. Ela sensibilizou a população num momento muito delicado, num momento muito sensível que foi a pandemia. Também fala dos números. Nós tínhamos uma subnotificação da violência, justamente porque as mulheres estavam sendo vítimas de violência dentro do seu espaço, onde deveriam se sentir mais acolhidas e protegidas. E essa foi uma forma encontrada para que elas denunciassem de forma silenciosa a violência. Foi uma forma de sensibilizar a população se sensibilizou, usou muito as redes sociais, e eu acho que foi um momento muito marcante ali. Quem não conhece a campanha Sinal Vermelho? A campanha Sinal Vermelho tem sido usada, eu vejo aquela mão, a palma da mão com o X vermelho, é gratificante, não pertence a ninguém aquela campanha, foi uma campanha em parceria entre a AMB e o Conselho Nacional de Justiça, e aqui no nosso Tribunal Regional Eleitoral nós temos o Proteja, que recebe as denúncias, que recebe as mulheres juízas, servidoras, terceirizadas, vítimas de violência. E nós temos que reconhecer que entre nós, magistradas, servidoras, colaboradoras, existe a violência em razão do gênero. E é muito cruel, porque as mulheres que estão nos tribunais, elas ainda têm essa situação da vergonha, do constrangimento, de se afirmarem dentro da casa da justiça vítimas de violência. Então, esse projeto é um projeto que também vem sendo desenvolvido com muito apoio do Conselho Nacional de Justiça, e ele teve esse protocolo alterado após o feminicídio da juíza Viviane, no Rio de Janeiro,
aquele episódio lamentável que aconteceu numa véspera de Natal, que a juíza foi vítima de feminicídio pelo ex-marido em frente às filhas. Então, é um projeto Nosso Proteja, que tem por objetivo dar esse suporte às magistradas, especialmente às servidoras e às colaboradoras do tribunal. E nós estamos abertos e abertas aos projetos, é uma responsabilidade do Poder Judiciário, sempre em parceria com os demais poderes da República, sociedade civil, iniciativa privada. É importante esse trabalho conjunto, né, doutora? Doutora Rosana, gostaria de contribuir com sua visão sobre ações que têm sido realmente eficazes para romper os ciclos de vulnerabilidade das mulheres, sobre como o judiciário, a sociedade civil e o poder público podem fazer a diferença? Sim, acho que eu trazer um pouquinho de ações que a população tem acesso direto à Casa da Mulher Brasileira. Ela é um serviço de atendimento integrado para mulheres e meninas vítimas de violência doméstica e familiar. Então, além do serviço jurídico, é um lugar que você pode, inclusive, já fazer o seu boletim de ocorrência e receber assistência jurídica, psicológica, de saúde. Então, acho que a gente precisa de mais serviços integrados como esse para atendimento de mulheres em situação de violência. Programas de renda básica integral, como aconteceram na época da pandemia, para mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu acho que tem que ser um programa permanente do Estado. E formações com instituições, né, como a que representa aqui, que é a OAB. A gente faz muitos debates e formações e acho que a gente precisa também dialogar com a sociedade civil e fazer mutirões de atendimento e levar formação para a sociedade civil, para as comunidades, para as escolas, né? Tem o projeto OAB Vai à Escola, as comissões das mulheres advogadas, comissões de igualdade racial, que podem fazer essa formação, né, de base, como a gente veio discutindo nessa tarde toda, que é a importância, né, da educação transformadora, e não é uma educação formal, a gente está falando de educação para a cidadania. Muito importante, né? Antes de finalizarmos, quero frisar para todos e todas que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo. A confirmação de presença é necessária para que seja considerada corretamente para fins de adicional de qualificação. Estamos chegando ao fim dessa conversa maravilhosa, enriquecedora de conteúdos e saberes. Quero agradecer novamente a presença de nossas convidadas, pelos ensinamentos e por essa conversa riquíssima. Gostaria de falar algumas palavras antes de encerrarmos? Bom, quero agradecer a troca aqui com a doutora Domitila, foi um prazer, uma honra. Também agradecer a sua condução, Fabiana, agradecer mais uma vez a todos e a todas que nos acompanham, ao TRE por nos proporcionar esse espaço de debate e reflexão, e me colocar à disposição, né, enquanto advogada, enquanto conselheira da OAB, presidente da Comissão de Igualdade Racial, para que a gente possa pensar juntos, né, em outras formas de atuação e de debate com as instituições e a sociedade civil. Muito obrigada. As minhas palavras também são de franco agradecimento. Foi um prazer, doutora Rosana. Foi um prazer, senhora Fabiana. Eu agradeço muito a todos e todas que estiveram conosco aqui no TRE São Paulo, nos ouvindo. E eu tenho muita esperança no enfrentamento à violência contra a mulher. Como eu disse, sou uma pessoa muito otimista, estou sempre à disposição, sempre aberta para novas ideias, e não tem um dia que eu não me orgulhe e agradeça por estar onde eu estou. Só que, como eu disse, não é um lugar reservado. É um lugar que eu espero muitas mulheres, muitas meninas possam, né, possam chegar ao cargo de magistrado. Também é um sonho meu, que muitas meninas tenham essa alegria de integrar o Poder Judiciário. Eu agradeço muito. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, eu agradeço a presença de ambas e que enriqueceram o nosso diálogo, a nossa conversa, essa mesa de debates, que esses encontros possam novamente ser renovados e essa mensagem possa continuar e perpetuar essa mensagem importante desse assunto para nós, Poder Judiciário, para a sociedade civil e toda a família brasileira.
A superação dessas vulnerabilidades exige um esforço coletivo e contínuo para desconstruir as estruturas excludentes que limitam o potencial de tantas mulheres. Nesse sentido, eu gostaria também de deixar registrado uma frase da nossa ministra Carmen Lúcia: o silêncio pode ser a arma mais poderosa do agressor. E finalizando esse encontro, mais uma frase da nossa ministra: a violência contra a mulher é a violência contra a dignidade de todos nós. Meu muito obrigado por esse encontro. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.